Boa noite, meus amigos. Sejam bem. Só esquentar que o povo aparece, né, Gê? Não pude deixar de dizer isso, não é? Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje é dia de nossos estudos do livro Pão Nosso. É o 109, Gê, tá certo? 13 imperativos é o título da mensagem que iremos refletir hoje. É o dia também que a gente procura a casa de oração, essa casa para receber a assistência dos amigos espirituais, pelas vibrações que eles semeiam aqui, pelos recursos de ajuda que vêm pelo passe, mas sobretudo por manifestarmos aquela disponibilidade do coração para que a nossa vida ganhe um sentido mais amplo a partir de um ponto de vista espiritual. É sempre importante, amigos, não tomarmos as referências que temos no movimento espírita como estruturas religiosas tradicionais, porque elas não devem ser assim. Nós comparecemos nessa casa não por uma obrigação de uma religião. A gente vem porque a nossa alma se sente bem, porque ela procura recursos de alimento para a sua jornada, porque faz sentido para o coração. Se não fizer sentido, isso não representa nada. Temos aprendido isso, não é? Que a espiritualidade precisa ser desenvolvida com muito mais urgência do que qualquer religiosidade, que já está ficando para trás na terra de provas e expiações. Então, que possamos hoje cultivar essa espiritualidade, essa conexão com o alto, com os benfeitores espirituais, para que o propósito de nossa alma torne-se claro, para que a gente possa receber a ajuda deles aqui, na jornada que cabe a nós, na encarnação. Passar a palavra para a Giane, fazer a oração. Boa noite, meus amigos. Muita luz e muita paz a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva nessa noite de tratamento aqui da nossa casa. Que a gente receba todo o amparo, todo o acolhimento. Que o Mestre Jesus encontre em nossos corações abertura para realizar o milagre de amar, de ter paz. Que a gente receba sempre o melhor do alto. Vamos fazer a prece inicial, depois a gente segue com a reflexão da noite. Queridos amigos, vamos elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, direcionando a Ele os nossos pedidos, as nossas intenções, sempre com clareza, com humildade, pedindo a Ele que nos ampare, que nos auxilie nas nossas necessidades construtivas, no nosso melhoramento, na nossa pacificação, na nossa evolução. Que na noite de hoje possamos receber dessa casa toda a luz, todo o tratamento que aqui buscamos. Que o nosso corpo receba essa energia, essa vibração, limpando as suas impurezas, suas imperfeições, aliviando os corações em aflição, os pensamentos muitas vezes bagunçados, que possamos encontrar uma direção, que possamos encontrar a luz, que o alto nos inspire e nos ampare sempre. Que assim seja. Queridos amigos, o Ricardo fará a leitura e depois a gente segue com a reflexão da noite. Então, capítulo 109, 3 imperativos, o título da mensagem de Emmanuel. Cumprimentamos também os amigos que nos assistem de seus lares. Muito obrigado pela presença de vocês.
Emmanuel vai comentar uma fala de Jesus que está em Lucas, no capítulo 11, versículo 9, que está dito assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Comenta o benfeitor Emmanuel: pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Bom, meus amigos, nós temos então essa lembrança que Emmanuel vai nos fazer sobre essa fala de Jesus que está em Lucas, mas também será encontrada nos demais evangelhos. Quando o mestre, na sua compreensão cósmica da vida, conhecedor das leis que regem a criação de Deus, mas sem ferir o nosso grau consciencial, porque um espírito superior não interfere negativamente na evolução de alguém que está abaixo na escada evolutiva, ele acolhe, mas ele não interfere para confundir. Jesus precisava de alguma forma traduzir uma lei cósmica da criação para a nossa realidade de terceira dimensão. E aqui nesse contexto de Lucas, né, Jesus falava da oração, falava do que o Pai Celestial dá aos seus filhos, da providência divina, mas ele falava de um elemento que é essencial, que, se vocês recordarem bem, eu tenho sido muito insistente nele aqui nas quintas-feiras, toda vez que a gente está aqui. Nós somos co-criadores. Nós temos uma codificação divina de criar a nossa vida em todas as linhas de tempo, em todas as experiências e planetas que a gente venha viver. Essa lei vai se aplicar.
E nesse movimento que Jesus traduz aqui nesses 3 verbos, nesses 3 movimentos da alma, né? A ação co-criadora, meus amigos, ela precisa partir do exercício da vontade da criatura. Isso é essencial e isso é uma lei inalterável. Hoje, o dia que nós tivemos hoje foi co-criado pelas nossas almas. A experiência que nós tivemos até nesse dia dessa encarnação, até aqui, foi também co-criado por ela. E nós usamos a palavra co-criar em vez de criar, porque quem cria é Deus, é o primeiro. Todos os outros criam com Deus. Por isso que a palavra é essa, co-criar, criar junto. E, em verdade, o que estamos fazendo como filhos em evolução é criar na criação de Deus, criar junto dele. Criar o quê? A nossa própria vida, a nossa jornada, o nosso caminhar. As forças que se opõem ao despertar da consciência humana na Terra, que lutam contra Jesus, ativamente tentam utilizar essa lei contra nós, porque eles não podem mudar as leis divinas, mas eles tentam mudar a forma como nós as vivemos. Então eles têm usado sistematicamente essa lei para aprisionar a humanidade, fazendo com que ela crie o seu próprio cárcere, fazendo com que ela crie a sua própria prisão. E é isso que está acontecendo com essa humanidade há milhares de anos. Foi por isso que Jesus encarnou aqui, para dar-nos a chave para abrir a prisão criada por nós. Não foi Deus quem nos aprisionou aqui nessa terra de exílio, fomos nós. Então Jesus, precisando traduzir essa lei, que basicamente funciona a partir da emissão do pensamento e do sentimento, toda vez que nós emitimos um pensamento e um sentimento, meus amigos, ele emite uma onda cocriacional que vai alterar as vibrações de todos os átomos que constituem o nosso corpo espiritual, o corpo etérico, o corpo físico, que vai alterar a linha de tempo que a gente está. Então, se a gente está num caminho para cá, em razão das decisões do passado, e você tem um sentimento diferente, um pensamento diferente, ela inclina para outro lado e ela atrai outras realidades. E isso está sendo feito por nós hoje. A nossa encarnação é definida assim. Então você vai falar assim, nossa, mas e aquele acidente de carro tão complicado que tive, ou que algum parente teve, ou aquela doença, ou aquele desencarne precoce, ou aquele problema mental, aquele transtorno, aquela obsessão que não passa, e tudo mais. Você fala, eu que criei, mas o que é isso? E de fato essa é a lei, é isso mesmo. O que nós estamos vivendo está sendo elaborado por nossa mente, porque esse é um plano, essa é a lei da vida. E Jesus precisou dizer, ele disse assim, como que vai falar isso a espíritos que estão presos na terceira dimensão? Ele deu forças físicas para dizer como o céu, entre aspas, responde ao movimento da criatura. Então ele vai dizer assim, pedi e ser-vos-á dado, e dar-se-vos-á. Aqui a gente se compromete tanto que essa é a segunda pessoa do plural, né? Mas é pedir e será dado. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então são ações, demandam vontade, participação. Ela tem que nascer de dentro. E é Jesus, qual que é a resposta de tudo que ele coloca aqui? A partir do seu movimento, a vida responderá. Não é Deus que vai decidir a sua vida. Sabe aquela história? É a vontade de Deus. Isso aconteceu pela vontade de Deus. Meus amigos, isso é um holograma. Isso não é uma interpretação correta da vida. A vontade de Deus está no plano cósmico, definindo a criação inteira. O que acontece na sua vida é a vontade tua e do teu grupo de espíritos. Não é de Deus, não. É você, meu filho, que está criando tudo isso. É desagradável ouvir. Sabe por quê, meus amigos? Porque é melhor você colocar na conta de uma força cósmica o que está acontecendo na sua vida. Coitado, morreu em tenridade, é a vontade de Deus. Que aí você se desresponsabiliza. Você transfere, fala, não foi a força cósmica, definiu, tá bom, tá definido. Mas não é essa a lei, não é assim que funciona. É uma facilitação, mas ela é ilusória.
No final das contas, tudo que acontece nos planos multidimensionais da criação estão alinhados com o plano divino, com a vontade de Deus. Só que se você descer demais em densidade, você vai chegar em coisas que não dá para explicar dizendo que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que essa terra esteja tão aprisionada em forças trevosas como está? É a vontade de Deus que guerras sucessivas se deem e a gente nunca sai do lugar? Em que há pessoas que dominam quase toda a vida material na Terra e o resto todo mundo trabalha para pagar a conta escravizado? Será que é isso mesmo que Deus quer para a humanidade? Percebe que não se explica dessa forma? Porque não é assim, não é essa a lei cósmica. A vida que temos é a nossa vontade, é a nossa elaboração. É o nosso poder de criar, é a nossa consciência. E os espíritos disseram, onde é que está a lei divina? Na consciência. Então a tua consciência, que é divina, cria a sua vida. Aí sim podemos dizer que Deus está participando. Mas a nível superior, a vontade da fonte criadora é além, ela é nível cósmico. O que acontece na minha vida, eu sei o que estou fazendo, gente. Se alguém desencarnou precocemente, foi porque aquele espírito, na sua dignidade espiritual, programou aquela experiência e julgou positiva. E assim se deu. Não foi Deus que determinou aquilo. Não é assim que a gente explica a vida. Para crianças você explica. Para espíritos infantis você explica. Agora, para aqueles que estão tentando avançar a sua jornada para níveis superiores, é necessário ter uma compreensão mais exata. Sabe por quê, meus amigos? Não desmerecendo a fonte criadora, a força divina do amor. Mas quando você faz isso, e essa é a lógica das forças contrárias, tira nosso poder. E tira a nossa responsabilidade pela vida. Porque aí está acontecendo as coisas porque Deus quer. Ai, que pena aconteceu. Ai, eu não estou indo para frente, é porque isso, na verdade, é karma, eu estou pagando porque Deus quer. E assim, meus amigos, mantemos a prisão com as suas grades fechadas. Não foi isso que Jesus falou. Quando ele encontrava com uma pessoa, o mestre ele era capaz de captar toda a onda cocriacional daquele espírito, todas as linhas de tempo. E ele sabia como ele estava se conduzindo, os níveis de aprisionamento conscial que ele tinha e a abertura possível que ele tinha. E aí o que o mestre fazia? Ele jogava aquele ponto que era a âncora de luz que aquele espírito poderia naquele momento abarcar. Para que ele, aquele que Jesus ajudava, por si mesmo se ajudasse. Jesus dava uma semente, uma saída. O mestre não podia ir lá e arrancar aquela pessoa do nível consciencial onde ela estava. Isso não é possível. Jesus dava uma saída. E eu lembro sempre do exemplo de Madalena, porque Madalena era uma mulher alfabetizada, que tinha patrimônio, que não estava sob direção de homens, e isso foi suficiente para ser colocada na pior condição social para os judeus, porque isso era um absurdo. As mulheres na época não podiam ler, não podiam aprender a ler Torá, a ler nada. Tinha que ficar sempre sob o domínio de homens, não podia fazer nada sem que o homem o acompanhasse, não permitia. Era essa a estrutura daquela época. E ela nunca aceitou isso. E ela era muito mais inteligente que a maioria das pessoas. Ela tinha uma inteligência estelar. E aí, naquele movimento, o que ela fazia? Ela usava dos recursos da energia feminina dentro da liberdade que ela achava que daria o fluxo para ela. E é por isso que nós a classificamos como prostituta. Não é? É a visão do ocidental, né, do moralismo. Mas no fundo, Madalena não era feliz com o que ela elaborava. Ela não conseguia achar o equilíbrio daquilo. E aí Jesus mostrou para ela o equilíbrio. Porque ela estava procurando se empoderar, criar a vida e tudo mais, mas ela estava andando em círculos, ela estava de alguma forma presa na sua própria ilusão. E aí Jesus rastreou o espírito de Madalena e falou, não, pera lá, a questão dela é que tem uma frustração aqui no coração de Madalena que ela não consegue curar. E em razão dessa frustração, ela está procurando substitutos. E qual que era a frustração? Madalena era estéril, ela não podia ter filhos do próprio ventre. E ela queria ardentemente ser mãe.
profundamente ser mãe. Ela queria amar como mãe. Não podendo fazer, ela transferia para outras realidades, mas aquilo nunca é cura. Aliás, é algo que precisamos sempre pensar, meus amigos. Transferir traumas ou carências ou situações que você não consegue lidar para outras coisas é só ilusão. Você precisa entender o ponto daquela realidade. Por que ela era estéril naquela encarnação? Era a pergunta que ela tinha que se fazer. Por que naquela encarnação o corpo físico dela veio tão belo, tão ajustado, tão empoderada, mas não podia ser mãe? Era a pergunta que ela tinha que se fazer. E certamente ela se fez. E Jesus disse assim a ela: mas Madalena, você está procurando ser mãe no lugar errado. Veja na terra quantos não têm mãe, quantos estão desamparados. Então seja mãe deles, Madalena. Olha quantos você pode amar. Ligou uma chave na mente dela. Aí ela percebeu que ela estava enclausurada num egoísmo de carne e de sangue. E falou: não, eu não estou limitada por isso. Em verdade, isso não me limita. Aí ela percebeu a liberdade que ela tinha em outras experiências. Aquilo, meus amigos, foi a âncora de Madalena. Aí ela percorreu a sua jornada dali adiante a partir daquele movimento. E ela, sem medo de errar, meus amigos, foi uma das mais elevadas servidoras de Nosso Senhor Jesus Cristo. Esteve em patamar evolutivo superior a muitos dos apóstolos. Essa é a verdade. Aliás, ela era muito mais inteligente que talvez os 12 juntos, né? Temos que dizer. Mas era mulher, não é? Mas no caminho daquela encarnação, como ela programou, ela foi lá e cumpriu. Ela tinha tarefas estelares, cósmicas, que Jesus havia dado para ela, que ela cumpriu. Ela se liberta. Ela se liberta daquela ilusão, porque ela não estava mais presa naquela sociedade, ela não mais estava mais presa ao corpo físico dela, que tinha limite naquilo e aquilo. Ela não estava mais presa no jogo da sensualidade que ela achava que dominava, mas dominava ela. E ela se liberta de tudo aquilo, se equilibra, se conecta com o propósito divino. Fura a bolha. Ela termina, meus amigos, profundamente doente. Ela morre leprosa, né? Com uma lepra muito avançada, porque ela viveu por alguns anos junto dos leprosos, cuidando deles como mãe, e até enfim ter a doença. Mas o corpo físico dela, deixado na terra, com aquele peso, não era nada comparado com a leveza da alma que ela conseguiu. E ela conseguiu, meus amigos, porque exerceu o que Jesus colocou aqui. Ela pediu uma luz quando, percebendo que estava infeliz, embora tendo tudo, estava infeliz, ela pediu uma luz. O céu foi lá e deu a luz. Era Jesus. Vá até ele. Ela pediu. E depois que ela encontrou com Jesus, ela buscou o que Jesus havia orientado a ela. Olha, é por aqui, Madalena. E quando ela achou aquele caminho, ela bateu nas portas, para que as portas se abrissem. Isso é exercício de poder co-criador, ajustado no propósito de uma alma. Quando uma alma, meus amigos, cumpre o seu propósito na terceira dimensão de um planeta, movimentos profundos de cura, como uma grande explosão, reverberam em várias dimensões, libertando espíritos e mais espíritos. Porque vocês não têm ideia do quanto de energia se despendia para viver na terceira dimensão. E o quanto uma vida na terceira dimensão, vivida a nível superior, como liberdade, como luz, como criação divina, impacta no destino de um planeta inteiro. A gente vê esses estrupícios que dirigem porque não tem outra palavra, né? Que dirigem os estados dessa terra, os países, fazendo essas guerras imbecis, que esse povo que não sai para lugar nenhum, a finalidade deles é manter densa a terra, manter a gente com medo, manter a gente preso, e deixa eles lá. Aí vem uma pessoa que às vezes não se alfabetizou direito, que às vezes tem poucos conhecimentos, mas que ela consegue fazer o bem, ela consegue estar bem consigo mesma.
Ela consegue ser feliz, porque é uma das coisas mais difíceis nessa terra, com esse tanto de pressão do que você tem que fazer, do que você não tem que fazer, do que você tem que ter, do que você não tem que ter, você encontrar alguém resolvido, equilibrado, harmônico. Uma pessoa assim, que vai e faz, aonde Deus colocou, tem mais poder, meus amigos, de iluminar o planeta inteiro, do que tem centenas de milhares de trevosos para apagar a luz. E aí a gente fica com medo desses estrupícios. Sai para lá. Não é assim. Se você cumprir o propósito da tua alma, meus amigos, estará tudo certo com você. E a terra te agradecerá. O planeta te agradecerá. Mas o que as trevas fazem? Elas dizem assim: pedi, buscai e batei, sim. Mas pedi o quê? Pedi reclamação. Pedi tragédia. Medo. Porque a gente imagina que pedir você, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Meus amigos, a atração da alma não se dá pelo que ela verbaliza a nível de mente consciente, se dá pelo que ela sente. Se você sente-se feliz, alegre, próspero, abundante, você está pedindo isso. Se você sente com medo, fraco, conflituoso, com problema de abuso, com problema de trauma, se você sente essas dores, é isso que você reverbera para o universo. É esse o seu pedido. Aí as trevas vão confundir a gente para a gente pedir isso. E aí a gente busca isso sistematicamente, busca doença, busca problema, busca falência, busca não sei o quê, e vai, e a gente cria a própria prisão. Vocês já viram como é que é a mídia nessa terra? Que coisa absurda. Eu não consigo nem assistir mais nenhum noticiário, gente, que é uma coisa tão absurda, tão ridícula, um teatro tão ridículo, que eu fico pensando assim, como que alguém consegue ser manipulado por esses aí? A pessoa está lá falando, com uma pompa de não sei o quê, e dando notícia. Que notícia? Está manipulando. Está abaixando a vibração. Porque não fala do que é útil, não fala do que é bom, não fala para construir, fala para destruir. Então fique em silêncio, dá licença. Mas a maioria das pessoas, meus amigos, foi programada para sentir culpa. E quem sente culpa tem medo. E quem tem medo atrai para si a dor. Então é ótimo você ligar a TV e ver falando de dor, porque é o que você busca na tua alma. Porque você tem culpa, porque você tem medo, porque você é pecador, porque você vai para o inferno, você vai para o inferno. Então você liga o noticiário e alguém morreu, alguém caiu, não sei o quê, aí você dá até uma alegria na alma, porque é o que você acha que você merece. É por isso que essa humanidade está presa. Mas para aqueles que saíram disso, desse teatro ridículo, não sintoniza mais. Deixa esses espíritos presos deles mesmos. Não sintoniza. Não significa mais nada. A tua alma está livre. Percebe, meus amigos? O Evangelho de Jesus tem informações profundamente poderosas para nos libertar. No entanto, a maior parte delas ficou aprisionada numa estrutura de religião que nunca representou Jesus. Então nós temos que fazer um esforço para tentar ir lá mergulhar, para achar a mensagem cósmica do Mestre, porque Jesus não é dessa terra, Jesus é das estrelas e nós também. As estruturas que ele traz de vida, de luz, não tem correspondência aqui. E você tem que tirar todo esse entulho que tem na sua frente para você se conectar com realmente a mensagem dele. E a mensagem dele sempre será: crie a paz. Crie o bem, atraia o melhor, livra-se de trauma, de dor, de conflito, corrija-se, seja feliz com você, esteja em paz, perdoa o teu passado, perdoa o que foi, que não deu certo, seja grato pela vida. Quantos de nós não têm gratidão não, gente? Porque nos ensinaram a reclamar, não a agradecer. Jesus está dizendo, seja grato, harmonize-se, perceba a beleza da vida. Quando você encontra um desses, não é fácil encontrar, mas quando você encontra um desses, é um avatar de poder extraordinário, vivendo na Terra sem ninguém nem perceber. E o destino do planeta, da Terra regenerada, está na mão deles, não desses estrupícios que estão de passagem por aí, não é? Vou passar a palavra para a Giane fazer as suas reflexões. Nós estamos há não sei quantos anos já estudando o Emmanuel, já é o segundo livro.
E é interessante como em todos os textos que a gente fez a reflexão, que a gente estudou aqui junto, como é importante a pontuação dele mostrando que a gente cria a nossa realidade. O que o Ricardo acabou de dizer, Emmanuel falou no Vinha de Luz, que a gente estudou, e fala em todos os capítulos do Pão Nosso. Deus nos criou simples e ignorante, nos deu a liberdade de seguir, de construir os nossos padrões de existência, a nossa personalidade, nos deu a liberdade. E a nossa realidade existe devido às nossas intenções, devido aos nossos pensamentos, a construção que vem antes da matéria, que vem no espírito. Em todos os textos, Emmanuel deixa isso claro. Somos responsáveis por tudo o que acontece, bom ou ruim. A vida está em nossas mãos. Não só a nossa, mas também a vida coletiva desse universo. Cada texto é uma colocação, é uma visão, é algo a transformar nós como espíritos, mas essa responsabilidade de agir é nossa. Deus está nos amparando, nos auxiliando em todos os momentos da nossa existência. No passado, no presente, no futuro. Ele é a presença certa em nossos espíritos, na nossa vivência. Assim como o Mestre Jesus aqui nesse planeta nos auxilia infinitamente, mandando coisas boas, tentando nos orientar, mostrando possibilidades de caminho, de construção, de coisas boas. Está tudo aqui nas nossas mãos. Mas quem constrói a experiência individual somos nós. Quem constrói algo bom ou ruim somos nós. E os espíritos sempre dizem que se a nossa vibração fosse um pouquinho melhor, se durante todo o dia a gente pensasse um pouquinho mais positivo, com intenções mais nobres, mais elevadas, esse planeta seria muito diferente do que a gente tem. Ele é um reflexo do que tem em nossos corações. E não adianta a gente se esconder no Evangelho, a gente se esconder em uma religião, em um partido, em um time de futebol, em uma visita a uma casa, a entrega de uma cesta no final de ano. Não adianta se esconder nesses lugares. O nosso coração ainda é muito violento, é muito apegado. Os nossos corações não se conectaram totalmente com a luz, por nossa escolha. E se eu não tenho essa conexão, esse entendimento, eu deixo com que as facilidades, o desprezo, a irresponsabilidade povoem meus pensamentos e as minhas ações. E aí eu tenho a resposta na matéria e no espírito, que na maioria das vezes é violenta. E não é só a violência das guerras, desse desconforto, dessa imaturidade de não enxergar toda a humanidade como uma irmandade, mas é um desconforto que vem desde os mínimos do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos em casa, os nossos relacionamentos com a vida animal, vegetal, a nossa vivência com a gente mesmo. Se a gente fechar os olhos por alguns minutos e pensar como foi o nosso dia, com certeza eu tenho muito mais angústia, tristeza, pensamentos de ódio,
situações negativas do que situações positivas. Isso é o que vem de imediato. Aí você para mais um pouquinho, você vê que não aconteceu nada de ruim no seu dia. Você não discutiu, ninguém veio te atormentar, o clima está gostoso, ameno, nenhum bichinho correu atrás de você na rua, nenhuma árvore estava tombada no meio do seu caminho. Tudo em paz. Mas o que veio antes? O que me povoa, o negativo. E é isso que a gente tem que transformar na experiência. Essa nossa postura de sempre o negativo vir antes do positivo. Sempre não vai dar certo antes do vamos tentar. É sempre o isso nunca vai funcionar, isso comigo não funciona, não dá certo, na minha família isso nunca vai resolver, no meu trabalho é impossível solucionar alguma coisa, eu odeio isso, odeio aquilo, e a gente odeia a gente. A gente deixa de amar a si mesmo. E é claro que se eu não tenho compaixão pelo que eu sou, se eu não tenho gratidão por essa oportunidade, eu tenho esse planeta como algo inútil na minha experiência. Porque esse tipo de pensamento desprezível também tem no planeta uma vivência desprezível. E seres assim, que não olha para si, não olha para as feridas, não olha para o tanto de coisa negativa que joga para esse universo, pessoas nesse tipo de vibração só dificulta o avanço, de um modo geral, de todos nós. E a gente dificulta ou a gente facilita a evolução desse planeta? Logo, logo a gente vai ver quem fica, quem sai, quem avança muito mais do que imaginava, quem paralisa. E foi Deus que fez isso? Foram os países, a família? Não. É o meu coração, é o meu eu espiritual que tem o controle sobre as situações. E se eu gosto de violência, é porque a violência me povoa. Se eu gosto de roubar, é porque isso me povoa. Se eu não tenho humildade, eu tenho alegria em humilhar, em enxergar nos outros seres desprezíveis que estão aqui para serem subalternos e não irmãos, estão aqui para me servir. Quando acordar, não vai ser tarde, mas a experiência que vem ao encontro é dificílima. Então essa transformação individual, que consequentemente se torna uma transformação coletiva, é o que nos é pedido desde o início. Estamos aqui por nossa rebeldia, por nossa irresponsabilidade. Estamos aqui por misericórdia. E essa negatividade que a gente insiste em levar nos trouxe a esse planeta, que abre as suas portas para um recomeço. Difícil para todos nós, com certeza, mas um recomeço sagrado. Em um lugar sagrado, com proteção, com cuidado, com uma espiritualidade toda empenhada para que tudo dê certo. Vamos nos abrir a isso. Vamos aceitar essa ajuda. Não é questão de abaixar a cabeça, mas é uma questão de entendimento. Tudo o que eu faço retorna. Se eu faço coisas boas, isso retorna. Se eu faço coisas ruins, isso retorna. E se eu tenho a capacidade de fazer algo bom, isso retorna e se multiplica. Porque a gente não faz.
Por que a gente não espalha por esse universo coisas positivas? Por que a gente não se transforma dia a dia? Quando a gente fechar os olhos por alguns segundos, quando a gente consegue, que venham pensamentos positivos, que venha a sensação de ter feito coisas boas, que venha a sensação de ter auxiliado, que venha o sentimento e a vibração de pessoas que têm gratidão por estar com a gente. Essa vida ao nosso redor é sagrada. A nossa vida é sagrada. E essa transformação individual é o que vai levar o planeta à transformação coletiva. A gente estuda isso, mas a gente não faz essa transformação na nossa experiência cotidiana. Não é no final do ano que a gente tem que ser bonzinho, ou daqui uma década, ou quando eu estiver num leito de morte, que é só uma passagem, uma nova experiência vai vir, e com a nova experiência vem tudo o que eu deixei para resolver, e coisas novas. Que a nossa bagagem ao sair daqui seja cheia de coisas boas, para que ao iniciar um novo processo, a gente leve um coração tranquilo, a gente leve prosperidade, que a gente não precise ir mais para lugares tão difíceis, porque a gente já tem a capacidade de colaborar, a gente já tem a capacidade de canalizar coisas boas para ampliar uma vivência melhor em todos os lugares. Para que sofrer tanto? Para que insistir em retornar em situações tão difíceis? O Mestre Jesus está conectado aos nossos corações o tempo todo. Os anjos guardiões, os mentores, nos protegendo o tempo todo. Deus, nosso Criador, nos direciona sempre à luz. Vamos receber isso com gratidão. Vamos deixar com que essas intenções e essa vibração nos amplie a visão, nos faça enxergar nesse planeta um lugar de transformação e não de sofrimento, um lugar de desenvolvimento e não de paralisia. Que a gente consiga dia a dia transformar os nossos corações em algo maravilhoso, positivo, regado à luz. Esse é o objetivo de todo espírito. Esse é o caminho de todo espírito. Por mais que a gente desvie do bem, esse é o caminho. E é o caminho mais fácil, não é o mais difícil. Mas para isso, existe o desapego, existe o acolhimento, existe o respeito pelas individualidades, existe a caridade, existe tantas coisas que a gente tem que construir em nós dia a dia. Não existe salto, mas existe empenho e vontade em se transformar. Amanhã é um outro dia que nos é permitido fazer o bem, que possamos fazer de coração, não de fachada, como a gente faz muitas vezes. O espírito registra o que é de verdade, não as fotos, a fachada. Registra o que a gente faz de verdade. Vamos ter mais cuidado com os nossos registros. Vamos ter mais carinho com o que a gente sente, sem ter vergonha de ser humilde, sem ter vergonha de levar paz por onde a gente vá. Muita luz a todos vocês. Então agradecemos a Giane pelas reflexões e a todos vocês pela presença. Vamos fazer a nossa oração, depois iremos para o passe.
Então vamos agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus esse momento em que os nossos corações se reúnem em torno da sua mensagem, em que o nosso pensamento pode se ligar às faixas superiores da vida, de onde vertem a verdade, de onde verte o amor, a esperança, a luz divina que liberta, que restaura, que nos recoloca diante de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por ter vindo a essa terra nos entregar a chave da libertação de tantas prisões que aqui se estabeleceram, de tantos sistemas de rebaixamento da consciência. Obrigado, Mestre, por nos mostrar que em nossos corações está a saída, que em nossa capacidade de refletir a vida, o que ela tem de melhor está a saída. Por nos mostrar que temos o poder de criar a nossa linha de tempo, segundo as decisões que tomamos diariamente, os pensamentos que emanamos, a fala que proferimos, estabelece a nossa própria jornada. Obrigado por nos mostrar o caminho a seguir por tua vida, como referência central da divina lei, para que não nos perdêssemos. Obrigado, Senhor. Dê-nos da força necessária para exercer todo o poder que já temos, curando a nossa vida, perdoando o nosso passado, estabelecendo formas mais harmônicas de ser, de existir, de servir, de amar. Dê-nos da tua paz e permita-nos ser semeadores da paz. Em teu nome, que assim seja. Ok, amigos. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Aos amigos que nos assistiram de seus lares também, muito obrigado. Na semana que vem a palestra, na terça, será com o Oceander, na cidade de Rio Preto. Ele esteve aqui no ano passado. Ele tem muitas atividades no movimento espírita lá em Rio Preto. Fez o favor de vir aqui, né, fazendo uma pausazinha lá nas suas atividades para vir trazer a palestra para nós. E esse ano ele volta agora no dia 1º de julho, na próxima terça-feira. Domingo que vem é o nosso chá beneficente, estamos aí na reta final dos preparativos. Quem ainda tiver com as cartelinhas de bingo já poder acertando, né, para a gente fechar o que vendeu e o que não vendeu, para organizar para o dia. Ao longo da semana a gente vai montar as cestas das prendas. No sábado, no dia antes, né, temos a preparação do salão, uma série de atividades que vamos divulgar os horários e o pedido de assistência no grupo do centro, para aqueles que puderem vir nos ajudar com o trabalho humano. Okay? Passado o chá, no dia 8 de julho, nós vamos fazer a primeira apresentação do coral. Estamos organizando os ensaios finais aí para a gente trazer o que nós podemos aí elaborar nesses 3 meses, né? 4 meses, né? Já foi, nossa. Metade do caminho do ano de 25, hein, gente? Está quase lá, hein? Nossa Senhora. Mas tudo bem. Vamos trazer alguma coisa do que nós conseguimos elaborar. A apresentação será um pouco antes da palestra. Uns 20 minutos de apresentação. Provavelmente umas 7h40, 7h45 devemos começar aqui, ok? Para aqueles que quiserem vir ver no que deu. A gente vem com boas intenções, né? Não é para vir ver a coisa dar errado, não, pelo amor de Deus. Ó, vou acionar a mediunidade aqui, eu vou saber exatamente qual foi a intenção de vocês no dia. O que veio gongar o negócio para dar errado, por favor. Mas espero que seja algo bom. É um movimento que fizemos com um certo esforço, mas para que a gente consiga criar uma harmonização
que estabeleçam o trabalho da palestra de uma forma mais elevada. As casas que eu frequento, que tem música antes, é outra coisa. Vocês não têm ideia. A palestra é outra coisa, o tempo que você está ali é outra conexão, é outra coisa. Então é um esforço que precisamos fazer, como a gente é muito distraído, está sempre desconcentrado, a música nos ajuda a harmonizar mesmo, trazer um ancoramento para que forças maiores se manifestem. Porque, como eu disse a vocês, o espírito superior não vai ferir a nossa consciência. Se você não estiver disponível para a luz não vai brilhar para você. Não vai brilhar. Porque se ela brilhar, ela vai te ferir. Então você precisa se disponibilizar para que ela venha. Quanto mais disponível você tiver, mais forte ela vem, mais força você terá na sua vida. Então isso nos ajuda a criar essa ambiência, né? Desde que a gente não desafine muito, porque aí pode ser que piore em vez de ajudar. Vamos ver o que vai virar. Ok? Muito obrigado então, meus amigos. Estamos aí, vamos para o passe para os nossos tratamentos. Lembrando que são 2 passes numa cadeira, na cadeira seguinte. Ok? Depois tomem a água fluidificada. Muito obrigado.